Todos nós somos vendedores. Preparei um material super especial para vocês, tenho certeza que vai ajudar muito vocês no crescimento dos negócios, crescimento de forma sustentável, tá? Crescimento acelerado, sustentável e que traga retorno para vocês. Oi, pessoal, eu sou o Renato Mendes e hoje eu sou o seu professor aqui no curso. O nosso tema de hoje não podia ser mais bacana, a gente vai falar sobre vendas. Vender é um negócio fundamental para qualquer negócio existir, né? Se não tiver venda, não tem negócio. É por isso que eu gosto de dizer que dentro de uma empresa, todos nós somos vendedores. Preparei um material super especial para vocês, eu espero que vocês gostem e tenho certeza que vai ajudar muito vocês no crescimento dos negócios, crescimento de forma sustentável, tá? Crescimento acelerado, sustentável e que traga retorno para vocês. Vou começar aqui minha fala, pessoal, mostrando aqui esse material que eu preparei. O nome dele é Vendas Exponenciais, tá bom? Vamos falar sobre vendas exponenciais. Antes da gente entrar propriamente aqui no material que eu preparei, nesse conteúdo, eu queria muito rapidamente me apresentar. Como eu já disse, eu sou o Renato Mendes, eu fui executivo da Netshoes por muito tempo, provavelmente você já comprou alguma coisa lá, nossa, nos anos que eu trabalhei nessa empresa. Depois que eu saí da Netshoes, eu decidi empreender, então eu criei dois negócios, uma aceleradora de startups, que é a Orgânica, e um fundo de investimento, que a gente batizou de Orgânica 1043. Eu sou professor aqui em São Paulo, na pós-graduação do INSPER, e em Porto Alegre, na pós-graduação da PUC do Rio Grande do Sul. Tem um livro, que é esse que vocês viram aqui no começo, que é o Mude ou Morra, um livro que eu escrevi em 2018, ele se tornou um best-seller na categoria de empreendedorismo, e sou também mentor da Endeavor, que é uma ONG global de fomento ao empreendedorismo. Como deu para perceber, a minha vida gira em torno do empreendedorismo e ajudar empreendedores a alcançarem o crescimento sustentável dos seus negócios. Se você gostar desse papo e quiser fazer com que esse seja somente o nosso primeiro contato, me segue aqui nas redes sociais, tem meu perfil no Instagram e no LinkedIn. Eu preparo conteúdos diários que eu distribuo de maneira gratuita pelas minhas redes. Se você tiver interesse, continue essa conversa lá comigo. Sem mais delongas, vamos entrar aqui no nosso conteúdo, vamos parar de conversa furada para falar de vendas. Para começar, pessoal, todo mundo que é um microempreendedor, né, que é um pequeno empresário ou que deseja abrir um negócio, ele sabe de uma coisa. No início, na fase 1 da sua empresa, ninguém vai vender ela melhor do que você. Essa função é sua e você não pode terceirizar. Então, na primeira fase do teu negócio, o responsável por vendas sempre vai ser você. O que acontece é se você tiver algum sucesso nessa missão, rapidamente essa estratégia vai bater num teto e você vai precisar ir para um segundo nível da estratégia de vendas. Por que essa estratégia rapidamente vai bater num teto? Porque você vai fazer tantas vendas, você vai ter tanta coisa para cuidar no seu negócio, que você vai parar de ter tempo para alocar nessa etapa tão importante do desenvolvimento do seu negócio. E eu brinco que esse teto, ele sempre vai ser menor do que o seu sonho. Então, para você deixar de ser uma eu-presa e se tornar um negócio de verdade, em algum momento você vai ter que conversar sobre como montar a sua máquina de vendas. E é isso que eu quero ensinar vocês hoje aqui. Como montar uma máquina de vendas, que é um processo para fazer com que a geração de negócios não dependa exclusivamente do seu esforço. Porque, de novo, do 0 a 1 é fácil. Vocês vão entender o que eu estou falando. Do 0 a 1 é fácil. Você mata no peito, você faz as vendas, você liga, você vai atrás, WhatsApp, corre, você resolve. O difícil é passar do 1 a 2. Quando você vai ter que contratar gente, determinar processo, estabelecer uma estratégia e ampliar o teu time para vender mais. É nesse contexto que eu quero que vocês discutam aqui como pode implementar uma máquina de vendas no seu negócio. Mas, Renato, por que uma máquina de vendas? O que uma máquina de vendas significa? O que ela garante? A máquina de vendas, pessoal, ela vai garantir 3 elementos chave para a sua estratégia de vendas, para a estratégia do seu negócio. O primeiro deles é a previsibilidade. Previsibilidade significa começar o mês sabendo o quanto eu vou vender. Eu sei que tem muitos de vocês que começam o mês e simplesmente vão para cima para vender o máximo possível, seja você B2B ou B2C. Eu quero começar a te ajudar a colocar um pouco de ordem na casa. As empresas que trabalham comigo, seja porque eu sou um investidor, porque dei consultoria ou porque faço parte do conselho, a gente consegue desenhar uma máquina de vendas que a gente tem uma previsibilidade do que vai acontecer naquele mês. A gente tem menos surpresas, a gente tem mais um plano que é cumprido semana após semana. Vender de mais ou vender de menos pode ser um problema. Vender de menos, lógico, porque você não fatura. Vender de mais do que você previu, também pode ser um problema, porque eventualmente você não tem matéria-prima, ou você não vai conseguir entregar, a qualidade do serviço cai. Então o ideal é ter previsibilidade do seu crescimento. A segunda questão que a máquina de vendas te garante é escala. Escalar o negócio
é a beleza que todo mundo está procurando. É a gente conseguir, com o mesmo nível de despesa, alavancar vendas, né? Então, a máquina vai te trazer previsibilidade, ela vai te ajudar a criar escala, e para mim o terceiro, que talvez seja o mais importante, ela vai garantir um crescimento sustentável. Não adianta de nada crescer 3, 6 meses e depois a empresa quebrar, com um problema de caixa, por qualquer que seja o problema. Eu prefiro que você cresça rapidamente, mas um pouco menos acelerado e mais estruturado para ter um crescimento sustentável. Eu não quero mais saber de crescimento acelerado em 6 meses. Eu prefiro crescer em velocidade média por 2 anos. E é isso que vocês deveriam estar buscando como empreendedores. Então, a máquina de vendas é o momento que você deixa de ser equipe para ampliar a sua atuação. Ela vai te garantir previsibilidade, ela vai te garantir escala, ela vai te garantir sustentabilidade. Renato, como é que eu monto a tal da máquina de vendas, então, que tanto você está falando? Ao invés de eu te ensinar como fazer a máquina de vendas, eu vou te dizer o seguinte. Tem 3 mitos, 3 mentiras sobre venda que você deveria apagar imediatamente da sua mente. Eu vou apresentar cada um desses mitos e quando eu for desconectando, desconstruindo cada um deles, eu vou fazer o passo a passo para construir a sua máquina de vendas. Você topa vir comigo nessa jornada? O primeiro mito, pessoal, e vai doer em muita gente, esse eu sei. Todo mundo pode ser um comprador do meu produto. Olha que coisa linda. Eu vou vender para todo mundo. Passou na frente do meu restaurante, pum, é um potencial cliente. Passou na minha loja, estou lá nas redes sociais, falou comigo, pum. Esse é um mito que eu preciso que vocês apaguem da sua cabeça. Não, nem todo mundo vai ser um cliente potencial para o meu negócio. Eu quero que vocês entendam que nós não vamos gastar 1 segundo do nosso tempo ou 1 centavo do nosso orçamento tentando vender para quem não vai comprar. Então, o mito é, todo mundo é um potencial cliente do meu negócio. A verdade é, devemos gastar a nossa energia com as pessoas certas. Não adianta eu fazer um approach com 10 pessoas aleatórias no meio da rua, porque se elas não têm alinhamento com a minha proposta de valor, vai ser muito difícil delas comprarem. Às vezes eu vou gastar energia, eu vou gastar dinheiro para falar com 10 pessoas que não são meu público potencial. Eu prefiro que você fale com 2 pessoas que são o seu público potencial na veia, que a chance de você converter vai ser muito maior. Eu falei para vocês que eu trabalhei na Netshoes muito tempo. A Netshoes, dentro do nosso primeiro público potencial, pessoal, não estava prevista vender para mulheres. Ah, Renato, então vocês não vendiam para mulheres? É claro que a gente vendia. Se uma mulher viesse até o site e quisesse fazer uma compra, é claro que ela ia ser muito bem tratada e a gente ia vender nossos produtos para ela. Mas a gente não gastava 1 segundo do nosso tempo ou 1 centavo tentando vender para mulheres. Por quê? Porque era mais fácil vender para homens. Porque era mais fácil vender para homens. Porque o nosso público-alvo, nossa empresa, nossa proposta de valor, estava desenhada para vender para homens. Então, eu começo, pessoal, para onde é mais fácil vender. Para que eu vou querer fazer um caminho mais longo? Para que um caminho mais tortuoso? Eu tenho que gastar energia com as pessoas certas, eu tenho que aprender a vender para pessoas certas. Mas quem que são as pessoas certas do meu negócio? Eu tenho um restaurante, eu tenho uma barbearia, eu montei uma lojinha online com roupa de bebê. Como é que eu sei quem são as pessoas certas para eu parar de vender ou parar de gastar energia tentando vender para quem não serve e focar minha energia e meu tempo para quem sim está mais predisposto a me comprar? É muito simples. A gente começa a pensar o seguinte: quem é o nosso cliente ideal? E antes que vocês leiam aqui, eu queria sugerir aqui um exercício. Quem é meu cliente ideal? Eu queria que você fechasse o olho e pensasse comigo. Se eu te pergunto, quem é o seu cliente ideal? Porque lá dentro, pessoal, você sabe quem é o seu cliente ideal. Você sabe quem é o perfil daquele cliente que aparece na tua loja e você fala, esse cara vai comprar. Essa mulher, eu sei resolver o problema dela. Essa empresa, se você for B2B, essa empresa está passando por uma dificuldade que eu sei resolver. Então, eu queria que você pensasse quem é o seu cliente ideal. Esse exercício de fechar o olho, olhar um pouco para dentro, buscar na memória, vai te ajudar a começar a elencar as características desse cliente ideal. Eu queria que você fizesse esse exercício, depois escrevesse um papel. É uma empresa que fatura tanto, que está passando por um momento XYZ, que não tem uma pessoa no financeiro, ou que tem, ou não tem uma pessoa no marketing, ou que tem. Ou é um cliente pessoa física, que está querendo emagrecer, que está com autoestima baixa, que tem um problema. Então, começar a entender quem é o seu cliente ideal é a fase 1 dessa conversa. Agora vamos ler os pontos aqui. Quem é o teu cliente ideal? Idealmente, alguém que, ou uma empresa que, tem um problema que você é capaz de resolver. Esse é o básico. Quando a gente fala de vendas, a gente está falando de resolver problemas de alguém. Que problema é esse que você resolve? Essa pessoa tem esse problema? Ela quer emagrecer? Ela quer se alimentar? Você tem uma padaria, tem um café da manhã, ela quer se alimentar para ir trabalhar. Então, você resolve? Eu resolvo, eu sou capaz de dar um alimento para essa pessoa. Eu tenho uma empresa de contabilidade, esse cara precisa
fazer de maneira correta a declaração dos impostos, recolhimento, eu resolvo esse problema. Então, o cliente ideal tem um problema que você resolve. 2, está pronto para comprar. Isso é fundamental, porque às vezes a gente gasta um tempão conversando com gente que tem um problema que a gente resolve, mas ele fala assim, você gasta semanas tentando vender, ele fala assim, não, eu preciso disso, mas é daqui a 6 meses que eu vou contratar. Esse cara não é teu cliente ideal. Eu acabei de falar, olha quanto tempo que você perdeu tentando vender para ele. Então, tem um problema que você resolve, está pronto para comprar, quer dizer, pode fazer aquela compra agora. 3, tem dinheiro para te pagar. Quer dizer, tem dinheiro para te pagar? É alguém que vai achar que o preço que você cobra faz sentido para ele. Não tem barato e caro na vida. Tem referência. O que é barato para mim pode não ser barato para você e vice-versa. Então, essa empresa ou esse cliente ideal, ele tem que ter um problema que você resolve, ele tem que estar pronto para comprar, quer dizer, está no timing correto, ele precisa ter dinheiro para te pagar. Essas são as 3 características básicas para você começar a entender que é seu cliente ideal. Agora, se ele tiver a possibilidade de fazer um upsell, quer dizer, você vender uma coisa para ele, depois você vender, você acha que é uma pessoa, uma empresa que vai poder vender uma outra coisa depois? Né? O upsell é isso, você faz uma venda, depois você faz outra, depois você faz outra, depois você faz outra. É uma pessoa, uma empresa vai se tornar um possível advogado da sua marca, quer dizer, vai se tornar um defensor da sua marca, quer dizer, vai falar bem de você para outras pessoas e vai, portanto, gerar outros clientes. Eu fiz essas 5 perguntas para você começar a esboçar o seu cliente ideal, somado com aquele exercício de fechar o olho, entender para quem a tua proposta tem mais valor. De novo, no caso da Netshoes, no primeiro momento a venda era feita para homens, com uma idade definida, né? Eram jovens na sua maioria, porque os mais velhos ainda não faziam compras online, porque tinham preocupação. Então, quer dizer, era mais masculino, era um público mais jovem, 18 até no máximo 30, era fanático por futebol, porque os produtos da loja eram mais voltados para futebol, então era alguém que gostava de futebol. E uma característica super interessante, a gente descobriu que os primeiros clientes da Netshoes, os ideais, moravam em pequenas cidades, moravam em cidades de pequeno e médio porte. Por quê? Porque essas cidades não tinham shopping centers. Quer dizer, o cliente tinha um problema, ele queria comprar uma chuteira, ele queria comprar uma camisa do time dele, queria comprar uma camisa de um time europeu, mas não tinha oferta do produto na cidade dele. Isso é entender quem é o seu cliente ideal. Porque eu começo a gastar minha energia só para vender para essas pessoas. Ah, Renato, mas eu não vou vender para os outros? Vai. Se eles vierem, você vende. Mas você não vai mais caçar essa turma na rua. Pouco a pouco, pessoal, quando você definiu um primeiro segmento de cliente ideal, preencheu ele, aí você amplia um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, e mais um pouquinho. Esse é o jeito certo de escalar um processo de vendas por meio dessa máquina, desse processo que eu vou ensinar para vocês. Então, a gente está falando dos seus clientes ideais, eu dei o exercício de fechar o olho, eu dei aquelas 5 perguntas, mas tem uma outra coisa que pode te ajudar bastante, que é você olhar para a tua base de clientes atuais e começar a responder também uma série de outras perguntas. Para qual setor ou segmento você mais vende, né? Se você for B2B. Ah, eu estava falando ontem, isso aqui é um caso real, uma contabilidade, ela falou, Renato, eu tenho 7 clientes e 3 são academias. Eu digo, que bacana, tem uma pista aqui, tem uma pista. O setor de academia vê muito valor na tua proposta. Será que ao invés de tentar vender para um restaurante, você não tem que caçar mais 10 academias? Você já tem case, você já sabe conversar, você já conhece as dores. Você percebe como é muito mais fácil vender quando você descobre quem é a pessoa certa que você tem que vender? Então olha para a tua base, olha para os teus clientes. Qual que é o setor ou segmento que você mais vende? Qual que é o tamanho dessas empresas? Em faturamento, em funcionário? Que dor que elas têm em comum? Né? Qual o problema que tem que ser resolvido? Por que elas te contratam? Por que elas compram o teu produto? O mesmo vale para pessoas. Né? Qual a idade dessa pessoa? Que problema que você tem que resolver? Por que ela compra o teu produto, por que ela não compra o teu serviço? Qual o momento que essa empresa ou essa pessoa vivem quando elas te contratam? Né? Eu aprendi muito isso vendendo consultoria. As empresas sempre vêm porque tem um problema na consultoria. Elas nunca vêm quando está tudo bem. Está tudo bem, estou batendo meta, quero pagar para você. Não. É sempre com um problema. Então, identificar que tipo de problema é esse, ou que tipo de problema você resolver muito bem, me ajuda a vender. E qual o perfil de empresa que teve melhor experiência ou melhor resultado com você? Chegou lá na tua loja, chegou na tua empresa, você falou, pá, esse é batata, eu sei resolver. Você começa a entender de novo quem é o teu perfil de cliente ideal. Para que você entender quem é o perfil de cliente ideal, você vai encaixar uma outra pecinha dessa sua máquina de vendas. A primeira é o cliente ideal. A segunda é o teu posicionamento. Posicionamento é como você se apresenta para esses clientes. Então, de novo, você não vai sair atacando clientes aleatoriamente. Já te ensinei isso. Tem gente que fala com muito orgulho, eu sou vendedor. Até na reunião do meu condomínio eu estou vendendo para todo mundo. Bobagem esse negócio. Eu prefiro que você seja sniper, dê menos tiros e acerte todos eles. Você vai ser mais eficiente assim, vai faturar mais. Deixa a turma que está vendendo até na reunião de condomínio. Se você encontrar na sua reunião de condomínio alguém que bata com a tua tese de cliente ideal, você vai vender. Senão você não vai gastar seu tempo com isso. Você vai gastar seu tempo com outra coisa. Agora, descobriu o cliente ideal? Eu converso com esse cliente ideal. Como é que eu me apresento a ele? Então, assim como você não vai caçar cliente genericamente,
Você não vai se apresentar genericamente. Você vai ter que fazer, que nem essas pecinhas aqui do quebra-cabeça, um encaixe perfeito entre necessidade do cliente e o produto que você oferece. Eu quero que depois de uma reunião com vocês, ou quando alguém entrar na tua loja, esse cliente diga, caramba, é exatamente isso que eu estava precisando. É essa a reação que eu quero que vocês passem para os clientes. Eu estava contratando agora uma advogada para resolver uma questão. Eu conversei com 3, a primeira eu não gostei muito, a segunda eu gostei média, a terceira eu falei, nossa, é exatamente isso que eu preciso. Ela entendeu o meu problema, ela sabe resolver, ela já fez isso antes. Por quê? Porque o posicionamento dela encaixou exatamente no meu perfil de cliente. Mas isso não tem que ser aleatório. O que eu estou ensinando para vocês é que você pode entender quem é o seu cliente e desenhar um posicionamento para fazer esse match. Vou contar uma historinha que a gente fez isso com um cliente, foi um dos primeiros clientes da minha consultoria, quem aqui de São Paulo conhece, que é o Doutor Consulta, que é uma rede de clínicas populares. Quando a gente chegou lá, eu sentia que o Doutor Consulta tinha um posicionamento um pouco genérico, né? Ele falava das clínicas, das consultas, mas ele não tinha nenhum diferencial na mensagem, ele não tinha nenhum diferencial, ele não tinha clareza de quem era o cliente. E, portanto, aquela conversa não ficava muito bem encaixada. Havia muito esforço de venda e pouco resultado, que é o que normalmente acontece quando você não sabe quem é o seu cliente ou quando o seu posicionamento não está fazendo sentido para ele. O que a gente fez aqui? Tudo aquilo que eu contei para vocês. Imaginou quem é o cliente ideal, olhou para a base, fez aquelas perguntas, mas a gente fez uma coisa que foi além. Eu sugeri para o dono do Doutor Consulta a gente fazer uma pesquisa. Ele falou, não, pesquisa é caro. Calma, pesquisa com instituto de pesquisa, focus group, isso é caro. Agora, dá para fazer pesquisa de um jeito barato. Nesse caso, a gente fez o quê? Convidou clientes do Doutor Consulta para um café da manhã, para bater papo, para entender esse cliente, para entender a dor. Já eram clientes. Quanto é que custou isso? Menos de 50 conto, pô. Pão de queijo, suco, convidou a turma, botou todo mundo numa sala, dentro do escritório, e conversou com os clientes. Porque eu queria entender se a minha mensagem estava fazendo esse encaixe perfeito com o cliente. A minha sensação é que não estava. Eu fiz a mediação dessa conversa, pessoal. Eu abri fazendo brincadeira, para quebrar o gelo, conversando, pedindo que as pessoas se apresentassem. E num determinado momento eu falei o seguinte, eu queria que cada uma de vocês, eram na sua maioria mulheres, me contasse aqui como que vocês conheceram o Doutor Consulta. A gente prepara um roteiro para essa reunião e tal. E aí uma mulher chegou e falou o seguinte para mim, posso começar, Renato? Eu digo, claro, por favor. Ela falou a seguinte frase, se não fosse pelo Doutor Consulta, o meu marido estaria morto hoje. Eu falei, caramba, o que aconteceu? Ela falou, Renato, a gente estava 6 meses na fila do SUS para ser atendido, não conseguiu uma consulta. A minha comadre chegou com o celular e falou, ó, vamos aqui, ó, vamos levar teu marido aqui. Ela falou, não conhecia. A hora que eu vi a foto no celular, eu falei, não, comadre, isso aqui é muito caro para mim. Ele não vai conseguir pagar. E aí depois eu descobri que dava para parcelar, que cabia no meu bolso e tal. Eu estou contando o depoimento de uma das mulheres, pessoal. A gente ficou quase 3 horas conversando e coletando esse tipo de depoimento. O ideal é que alguém faça essa mediação e outra pessoa fique anotando, prestando atenção no que as pessoas estão falando. E essa reunião fez com que a gente mudasse drasticamente o posicionamento de vendas do Doutor Consulta. Para quê? Para encaixar na necessidade do nosso cliente ideal. Ele já estava dentro de casa, só faltava alguém ir lá perguntar para ele o que ele queria. A gente mudou essa comunicação, pessoal, e ela ficou focada em 3 pontos, que são os pontos que realmente importam na tomada de decisão do meu cliente. Para o nosso cliente ideal do Doutor Consulta, eram 3 coisas que faziam a diferença. A gente começou a perceber que eles eram recorrentes nas respostas das mulheres. Primeiro, disparado em primeiro lugar, agilidade no atendimento, no agendamento da consulta. Agilidade no agendamento da consulta. A maioria das nossas clientes ideais estavam no SUS. Então, o Doutor Consulta oferecia uma experiência superior na medida em que ele abreviava o tempo do agendamento da consulta. Você está 1 ano esperando uma consulta no SUS. Você está 6 meses. O Doutor Consulta dizia o quê? Agenda para a semana que vem. Agenda para amanhã. Agenda para hoje a sua consulta. Esse acabou virando até o slogan. Agende uma consulta para hoje. Agilidade no agendamento. Era isso que fazia as pessoas tomarem a decisão. Segundo ponto, as lojas eram muito bonitas. A comunicação era toda muito aspiracional e era para um público de baixa renda, que às vezes se sentia um pouco distante daquilo. Pô, esse troço não é para mim. Quando a gente comunicava que o pagamento podia ser parcelado, na época eram R$ 89,00 em 10 de R$ 8,90, ele dizia, opa, cabe no meu bolso. Isso era impactante na tomada de decisão. E o terceiro, pessoal, que a gente chamou de atendimento humanizado. Todas as mulheres lá foram unânimes em dizer o quê? Nossa, Renato. Porque eu perguntava, o que você mais gostou, o que você não gostou? O que eu mais gostei? O doutor olhava no meu olho quando ele me atendia. O doutor me examinou
Eu dizia, caramba, como é que é no SUS? Não, é uma consulta de 5 minutos, o cara nem olha na minha cara, tá ali anotando, não sei. Ele se importou de verdade comigo. E aí olha como esse negócio é importante. Eu não sou o cliente ideal do Dr. Consulta. Eu tenho dificuldade para entender as dores que ele sente. Eu falei para vocês no começo, tem que entender a dor, o problema. Por eu não ser esse cliente, eu tenho dificuldade de entender. Conversar com o cliente vai me ajudar a entender o que realmente importa na tomada de decisão. Então, a gente adequou a comunicação do Dr. Consulta, a gente entendeu as necessidades do cliente ideal e a gente ajustou o posicionamento para fazer isso de forma casada e deu muito certo para ajudar na estratégia de vendas. Então, para ajudar você no desenho desse frame de consumidor ideal, de cliente ideal e de posicionamento, eu montei aqui um passo a passo para te ajudar. Esse negócio sempre começa, como eu falei, do problema. Qual o problema que a pessoa quer resolver, o que a empresa precisa resolver? Né? Então, as perguntas-chave aqui são: que dor essa empresa ou essa pessoa sente? Né? Que problema que eles... Como é que esse problema é resolvido hoje? Então, no caso do Dr. Consulta, ele era resolvido, era mal resolvido, mas ele era resolvido pelo SUS. Então, como que resolve hoje? Resolve com o SUS, com essa característica, tal, tal. Como é que ele se sente em relação a isso? As mulheres se sentiam totalmente frustradas, irritadas, impacientes, insatisfeitas. Essa é a parte de mapeamento do problema. Depois tem a expectativa. Né? Como é que esse cliente espera que isso seja resolvido? Né? Então, se eu tivesse feito essa pesquisa antes de lançar a marca, elas me diriam, puta, eu gostaria que fosse mais rápido o agendamento. 6 meses não dá. Opa, que baita insight que você está me dando. É assim que eu vou me diferenciar do meu concorrente. Né? Então, como que ele espera que isso seja resolvido? Como que o teu cliente gostaria de se sentir após usar o seu produto ou o seu serviço? Qual que é o benefício que ele mais valoriza? Não é vários, o benefício. O nosso, se perguntasse no Dr. Consulta, era agilidade, ponto. Agilidade no atendimento, ponto. Se eu pudesse escolher um, era esse. Ponto. Na Netshoes, era velocidade na entrega, na primeira turma, né? No primeiro grupo, estados do pequeno e médio porte. Eles não tinham acesso ao produto. Eu dava acesso ao produto. Então, você tem que entender qual que é o teu benefício killer. Então, problema e expectativa. Depois, motivação. Por que essa pessoa compraria de você? Ou te contrataria? Ou essa empresa? Por que te contrata? Você vai listar ali que são os seus diferenciais. Que razões que ela tem para acreditar? Então, você diz o seguinte, eu sou o melhor contador aqui da cidade. Tá, me prova. Eu estou há 20 anos no mercado. Eu já tenho mais de 200 clientes atendidos. Olha os depoimentos dos meus clientes. Então, tem várias formas de provar aquilo que você está dizendo. Né? A gente chama isso de reasons to believe, ou razões para acreditar. Né? Então, por que ela compra? Você vai listar ali. O que ele compraria de você? Quais as razões que ele tem para acreditar? E depois, no que você é melhor que seus concorrentes? Isso a gente chama, pessoal, dos motivadores. Você desenhar aqui teu frame de cliente e posicionamento. Assim como tem motivação para compra, tem objeção. Objeção ao contrário. O que ele não compraria de você? Que razões que ele tem para desconfiar? Ao mapear as objeções, eu quero que você faça um exercício que é o seguinte. Então vamos dizer, porque ele não compra de você? Vamos imaginar aquele escritório de contabilidade que eu te falei. Ele está começando. É uma menina nova, que tem 7 clientes só. Então, por que não compraria? A gente fez com ela aqui o mapa. Um dos motivos para não comprar é porque você é muito jovem. Porque você está começando agora. Eu estou desconfiado. Para cada objeção, eu quero que vocês desenhem qual é o contra-argumento que vocês vão ter para isso. Então, você é muito jovem, você está começando agora. Mas olha o índice de satisfação dos meus clientes. Mas olha como eu já resolvi várias vezes um problema muito parecido com o seu. Eu quero que a reunião, quero que esse diálogo de venda seja quase que um teatro, ensaiado, em que você sabe por que a pessoa quer te contratar, você sabe por que ela não quer te contratar, você sabe quais são seus argumentos de venda a favor, você sabe rebater quando tem um argumento contrário, e aí você percebe que vender não é sair na rua gritando para todo mundo qual é o teu produto. É um processo, tem um planejamento nessa história. Problema, expectativa, motivação e objeção. E no fim, a pergunta que realmente importa é: o que torna a sua proposta de valor realmente única? Por que eu vou dar o meu dinheiro para você? É isso que a gente quer entender. Esse card aqui, pessoal, vai ajudar vocês com essa história do cliente posicionamento. Então para quem que eu vendo? Você vai descrever as características do que a gente está chamando de segmento que você vai priorizar. Né? Então, no caso do Doutor Consulta, mulheres da classe C e D,
C, D e E, que estão no SUS. Então, você vai começar a descrever. Porque ele tem o quê? Né? Esse tipo de cliente tem o quê? Qual o problema ou a dor? Tem insatisfação com a demora no atendimento do SUS, insatisfação com a qualidade do atendimento. Você vai descrever qual o problema. O que eu vendo? Você vai descrever seu produto ou serviço. Porque ele entrega o quê? Agilidade no atendimento humanizado, que cabe no meu bolso. Esse cliente vai me escolher por quê? Lista os diferenciais competitivos. Acredita em mim? Sim. Por quê? Aquele reasons to believe que eu falei para vocês. E desconfia de mim por quê? Lista as objeções e já mapeia as respostas. Estou sendo chato, CDF, colocando a lição de casa toda. Fazendo isso uma vez, vocês vão perceber como vai mudar a vida de vocês nas 2 primeiras etapas da máquina de vendas, que é mapeamento do seu cliente ideal e definição do seu posicionamento de vendas. Eu falei para vocês que eu trabalhei muito tempo na Netshoes, queria contar uma história. Eu estava com o Márcio, que é o fundador, dono da empresa, venderam agora para o Magazine Luiza, mas ele foi o fundador e o dono, o CEO. A gente estava na Argentina, a gente ia lançar a Netshoes Argentina, e eu estava olhando no celular as notícias do Brasil, e tinha um cliente no Brasil, pessoal, que tudo que a gente fazia, esses caras copiavam. Tudo, tudo. Eu subi uma campanha nova, no mesmo dia eles iam lá e copiavam, eu estava reclamando, e o Márcio me falou um negócio que eu nunca esqueci. Ele falou, Renato, enquanto eles estiverem nos copiando, eu estou tranquilo. E eu falei, mas como assim, Márcio? Ele falou, eu vou ficar preocupado quando eles começarem a fazer coisas que a gente deveria estar fazendo. E esse aprendizado é bárbaro. E eu vou explicar por quê, pessoal. Quem foca no concorrente, como essa empresa fazia, no máximo vai ser o quê? Vai ser um ótimo copiador. Vai ser sempre um seguidor. Vai copiar o que a gente faz. Para ser líder, para ter cabeça de líder, a gente tem que fazer o quê? Focar no cliente. Entender os problemas, essas dores que a gente listou e inovar para melhor atender esse cliente. Então, a pergunta que eu faço é, você quer ser um copiador ou você quer ser o líder da sua categoria? Quer ser o copiador? É fácil, copia o que todo mundo está fazendo. Quer ser um líder? Foca no cliente, tem obsessão pelo cliente. Renato, está dizendo que não tem que olhar para a concorrência? Lógico que tem. Mas a gente olhava quando eles lançavam uma coisa nova. Olhava uma vez por mês. Para quem eu olho todo dia? Para o meu cliente. Para deixar de ser um copiador e se tornar alguém que vai inovar na hora de atender. Então, o primeiro mito é que eu vendo para todo mundo. Eu mostrei para vocês, explicando as 2 primeiras etapas da máquina de vendas. O segundo mito é o seguinte, que nesse cara aqui, ó, venda não precisa de planejamento. Né? Como está escrito aqui, the plan is, there's no plan. Né? O plano é, não tem plano. É assim que vocês vendem? Então, vou ensinar para vocês que é exatamente o contrário disso. Eu gosto de dizer que venda é sobre PDF. Venda é sobre PDF. O que é PDF? Processo, disciplina e foco. Processo, disciplina e foco. Toda vez que a gente vai começar uma estratégia de venda, já entendi quem é meu cliente ideal, já defini meu posicionamento, que ele vai sentir que foi feito para ele, porque vai encaixar. E o que eu faço depois disso? Eu tenho que começar pela minha meta. Né? Agora eu preciso vender. Qual que é a estratégia de venda? Começa pela meta e vai de trás para frente. O que é começar pela meta e de trás para frente? Vai aqui na minha listinha de perguntas. Quanto é que a gente tem que faturar esse ano? Quanto é que a gente quer faturar esse ano? Ah, Renato, esse ano eu quero faturar 120 mil reais. Bacana. 120 mil reais. Tá? Para faturar 120 mil reais no ano, quanto é que você precisa faturar por mês? 10 mil por mês. Legal. 10 mil por mês? Quanto por semana? 2.500. 2.500, quanto por dia? 500. Pronto. É a meta perfeita? Não. Não me interessa. Quando a gente não tem nada, a gente começa com uma primeira versão. Feito é melhor do que perfeito. Eu preciso ter uma primeira versão e eu vou melhorando ela aos poucos. Eu vou ajustando ela aos poucos. Eu começo com uma previsão de meta anual, quebro por mês, quebro por semana, quebro por dia. Se fizer sentido, talvez só por semana ou por mês já faça sentido para você. Mas eu quero que você tenha uma meta. Ah, Renato, não sei por onde começar. Pega quando você faturou no último ano e soma 15%. É o primeiro passo. Não precisa acertar na veia. A meta vai servir para dar um norte, né? Onde eu quero chegar, ela vai incentivar um comportamento. Ela vai incentivar um comportamento. Uma meta anual, por que ela não é tão boa? Porque eu não gosto. Porque ela é muito distante. No ano que vem, eu preciso quebrar em pequenas partes, porque eu quero saber o que a gente vai fazer com o meu time essa semana de vendas. Na
a gente tinha reunião diária de vendas. Todo dia tinha reunião de vendas. Você precisa ter essa obsessão? Você precisa ter um negócio menor? Claro que não. Mas uma reunião semanal é legal. Quanto é que a gente quer vender? O que a gente está fazendo para chegar lá? Qual que é o plano? Então, pô, desenhou meta. Vem de trás para frente. Desenhou uma meta ali a semana. Se é B2B, tá bom. Para faturar 10 pau nessa semana, quantas vendas eu preciso fazer, né, com o teu ticket médio? Para fazer essas vendas, quantas propostas eu tenho que enviar? Para enviar essas propostas, quantas reuniões eu tenho que fazer? Para fazer essas reuniões, quantos leads que eu tenho que gerar? Você vem de trás para frente. A mesma coisa para o B2C. Para fazer essas vendas, quantas visitas eu tenho que ter no site? Qual que é a taxa de conversão que eu estou estimando? Qual que é o ticket médio? E aí você começa a ter meta para tudo. E uma meta que, de novo, não é aquela meta distante daqui a um ano, é a meta de hoje, é a meta dessa semana. Desenhou teu sistema de metas, colocou todo mundo na mesma página, fica muito mais fácil. O processo começa a fluir. Todo mundo sabe que está naquele time, qual que é a meta, quanto a gente está fazendo de venda. Não é mais uma coisa sua, é uma coisa do grupo. Então, ao invés de ficar dando ordem, eu gosto de dizer que a gente tem que dar contexto. A gente tem que explicar para as pessoas o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo. Tua meta é 500. Por que, chefe? Ah, por quê? Porque a nota meta atual é essa, quebra assim, vai assado, chegou aqui, você faz 500, o outro. Ah, agora eu entendi o meu esforço dentro do todo. É isso que a gente faz para ter times de venda motivados. Então, começa pela meta e vai de trás para frente. Agora, qual que é o grande desafio de vendas para qualquer negócio? Né? Eu escuto muitas vezes quando eu faço essa pergunta, qual que é o teu grande desafio? O pessoal fala, é vender. Normalmente o desafio não é vender. O desafio não é vender. O desafio é gerar leads. Gerar leads é gerar intenção de compra. Encontrar essas pessoas ou essas empresas que são potenciais compradores nossos. Fazer com que a nossa marca seja conhecida por eles. E no B2B, permitir que eu tenha, agende uma reunião. Ou no B2C, atrair essa pessoa para minha loja. Essa é a parte mais difícil do processo. A pessoa não te conhece, depois ela toma conhecimento, ela pensa se ela vai comprar ou não, ela compra. As pessoas acham que o problema está na venda. O problema não está na venda quando a gente é pequeno, tá? No começo dessa jornada, que é gerar leads. Esse é o desafio de 9 entre 10 microempresas. Depois que gerou o lead, como vocês são uns baita vendedores, vocês vendem para todo mundo. Bota o cliente bom, posicionamento certo, é caixa. O desafio está em gerar leads. Como é que isso acontece no B2C, pessoal? Vocês já devem ter visto essa imagem, a imagem do funil, né? A imagem do funil. Aqui na lateral eu coloquei KPIs, que são as métricas de sucesso, que é o que eu falei. Você vai colocar a tua meta, como é que mede, quantas visitas, qual a taxa de conversão, ticket médio e tal, ou quantas pessoas no meu restaurante, quanto elas gastam por refeição, quantas pessoas tem que rodar para bater a minha meta, e por aí vai. Aqueles raios, pessoal, são exatamente a geração de lead. O que é geração de lead? É como é que eu faço para trazer gente para esse funil? É um post no Instagram, é uma mensagem no meu grupo de WhatsApp, é um panfleto na rua, é um outdoor, é um anúncio no rádio, no jornal, não me interessa o quê. Você vai descobrir o que melhor funciona para o teu negócio. É um jogo de tentativa e erro. É um jogo de experimentação. Ah, então, Renato, eu vou pegar todo o meu dinheiro amanhã e vou colocar no Instagram. Não. A experimentação passa por fazer pequenos testes. Você experimenta um pouquinho do Instagram, você experimenta um pouquinho do Facebook, você experimenta e vai aprendendo o que funciona. O que é o funil do B2C, pessoal? No primeiro momento, a gente chama de aprendizado de descoberta. É aquele momento que as pessoas vão descobrir a tua marca, ou descobrir uma necessidade que elas têm. Então, para exemplos bem práticos, o restaurante, você está passando ali na rua, você está com fome, você não tinha visto que tinha um restaurante aqui. Pronto, entrou no teu funil, descobriu que existe uma necessidade, que ela tem um problema, essa pessoa que você é capaz de resolver. A gente chama essa fase de descoberta. A segunda fase a gente chama de consideração. Ainda no exemplo do restaurante, ele está lá na rua, ele olhou e falou, tem um restaurante aqui, mas tem outro ali, como que eu vou tomar a decisão? E a terceira fase é a venda em si, em que a pessoa opta por entrar no teu restaurante e fazer a compra ali contigo. Vocês começam a perceber, pessoal, que cada etapa você tem que ter uma estratégia diferente, você tem que ter uma comunicação diferente. Então eu costumo dizer que essa parte de cima de descoberta a gente chama de topo de funil. A parte de aprendizado de descoberta, a mensagem é um pouco assim, presta atenção em mim, eu estou aqui, eu posso resolver teu problema. Nossa, não tinha visto aqui que tinha um dentista aqui, eu preciso no dentista. A parte de consideração é a hora que você tem que convencer essa pessoa a te comprar. Então, ela é diferente a comunicação. No começo é chamar a atenção.
O segundo é convencer. Como é que convence? Com o tal do Reasons to Believe. Eu sou um dentista formado nessa universidade, eu tenho consultório há tantos anos, eu já fiz cirurgias desse tipo. Então, é a parte que a pessoa, o cliente, vai ter o que a gente chama aqui do quê? Ela reconhece que ela tem um problema e ela está considerando as soluções, né? Ela viu uma televisão que você vende lá na tua loja, ela fala, olha, eu preciso dessa TV, eu não sabia que vendia aqui. Ela vai no Google procurar o preço mais barato. Então, ela está na etapa de consideração para depois ela tomar a decisão. E se a experiência for bacana, ela vai se fidelizar. De uma maneira muito simplificada, esse é o funil de aquisição do B2C. Tem 3 etapas: descoberta, consideração e venda. Eu preciso que vocês entendam como a gente vai botar a gente nesse funil. Você vai fazer isso por meio de experimentação. Então, você pode fazer um post no Instagram, coloca um código e vê se as pessoas vêm na loja, né? Ou, eu vi o post aqui no Instagram, você disse que ia ter um desconto, quem trouxesse aqui, quem desse like no post e tal. Opa, funcionou. Esse rainho aqui do Instagram trouxe pessoas para o meu funil. E por aí vai. Você vai experimentar coisas. Como eu falei, tem várias formas de gerar lead. Quando você está no B2B, pessoal, é parecido, mas é um pouco diferente. Né? É parecido, mas é um pouco diferente. O B2C, normalmente, você consegue ter respostas diretas aos seus impulsos, então, aos seus incentivos. Você faz um post, na hora a pessoa pode vir para a sua loja e comprar. O B2B, a gente costuma dizer que ele tem um ciclo mais longo. Né? Eu não falei, mas só para deixar todo mundo na mesma página, B2C é a venda para o consumidor pessoa física. Né? Alguém tentando me vender um relógio, uma camisa. B2B é vender para empresas. Então, o ciclo de tomada de decisão de uma empresa, ele é normalmente mais longo. A gente costuma dizer que ele vai ter uma etapa aqui em 4 steps, né? 4 passos. O primeiro é o marketing. Né? Como é que é o marketing, o papel do marketing no B2B? Ele entende o mercado, ele analisa o que a concorrência está fazendo, ele desenha o cliente ideal, ele faz aquele posicionamento e ele trabalha para gerar leads. Essa é a função do marketing no B2B. O marketing no B2B não vende. Ele gera lead e ele passa para a próxima etapa. É quase como um processo fabril. Então, hoje, você faz tudo. Você pesquisa o cliente, você pesquisa o mercado, você olha para o concorrente, você desenha o cliente ideal e tal. Mas quando você começar a sair do eu time para a máquina de vendas, aos poucos você vai começar a estruturar um time. No B2C é a mesma coisa, no B2B também. Então, o marketing tem esses papéis para depois, pessoal, ir para uma etapa de qualificação. O que é qualificação? É alguém que vai olhar os leads que foram gerados e vão ver e vai perceber se atende àquela tua tese de cliente ideal. Se não atender, o que você vai fazer? Você não vai gastar energia para agendar uma reunião com essa pessoa, com essa empresa. Porque você vai focar sua energia onde é mais fácil vender, que é no seu desenho de cliente ideal. Então, a qualificação, ela vai dizer se o marketing está sendo bom ou mal na missão de gerar leads para o seu negócio. Então, de novo, você tem lá o escritório de contabilidade. Você já entendeu que o teu nicho é academia. Aí o marketing traz um lead que não é academia. Você diz, cara, não estou focado em academia, me gera lead de academia. Então, qualificação é a hora que a gente vai dar um check se aqueles leads têm qualificação ou não. E aí, o marketing gerou, a qualificação falou, puta, é isso mesmo, cara, a empresa do nosso tamanho, tem o número de funcionários que a gente quer, tá tudo batendo aqui, eu passo para o time de vendas. O time de vendas vai fazer o quê? Bum, fechar negócio. A missão dele é fechar negócio. Eu costumo dizer que o vendedor é o Romário. Né? É meio marrento, porque ele fazia todos os gols, mas ele é mais Romário porque ele só deve ir na bola certa. Eu não quero que um vendedor faça prospecção de vendas, porque ele não é bom nisso. Eu não quero que ele vá numa reunião de vendas que foi agendada e que aquele não seja um cliente ideal. Ele tem que fazer poucas reuniões, né, ou muitas reuniões, mas ele tem que fazer reuniões com clientes ideais. O vendedor que sai para uma reunião de vendas e não fecha, tem que voltar puto para casa porque não conseguiu vender. Talvez o time de marketing e o time de qualificação tenham falhado. Então, é um processo em equipe. É um processo que parece uma fábrica mesmo. Né? O marketing gera, o outro valida. E se isso acontece bem, a conversão é muito alta em venda. A conversão é muito alta em venda. Vocês percebem porque o desafio não está em vender? O desafio está em gerar lead qualificado. Porque esse é o processo. Gerar lead qualificado é a parte mais difícil. Conseguiu, a venda acontece. É natural que ela aconteça de maneira fluida aqui. Aí depois, vendeu, entra o time que a gente chama de CS, que é para fazer o contrato, colocar o cliente para dentro, prestar o serviço, medir a satisfação e tentar vender uma outra coisa. Falei do funil aqui de B2C, falei um pouco do processo de B2B, parecido, mas não é igual. Então, a gente está falando aqui da parte de geração de leads.
Então vamos voltar. Desenhou a persona, acertou o posicionamento, anotou tua meta, desenhou tua meta, fez o processo e a tua estratégia de geração de leads? Pô, vamos vender. Como diz um amigo, bora vender. Esse é o passo a passo para criar tua máquina de venda. Vai na persona, faz o posicionamento, desenha a tua meta, faz esse processo, qualquer que seja o teu, monta a tua estratégia para gerar leads e bora vender. Agora o que você não pode esquecer, esse troço não vai nascer perfeito. Com o perdão do francês, vai dar um monte de cagada nessa história. E é normal. O segredo está em, tem problema errar? Não. Desde que você aprenda alguma coisa com o teu erro. Ah, Renato, investi R$100 aqui no Facebook e não vendi nada. Tudo bem. Talvez você devesse ter investido menos, descoberto antes que não estava funcionando. Ou você ter aprendido alguma coisa com isso. Ah, a comunicação não funcionou, a mensagem não estava boa, a segmentação do público não era ideal. Não tem problema errar, desde que você aprenda alguma coisa e avance na direção correta. Eu preciso que vocês entendam também, pessoal, que vendas é um trabalho em equipe, onde, como vocês viram aqui nos 2 fluxogramas, cada um tem o seu papel e o mais importante, todos importam. A geração de lead é tão importante quanto a venda, que é tão importante quanto pós-venda. Se um falhar, todo mundo perde. E quando um ganha, é a vitória de todo mundo. Isso é super importante. No final do dia, pessoal, todo mundo que trabalha na sua empresa é um vendedor. Não tem mas eu não sou. É vendedor, cara. Se não é vendedor, vai trabalhar em outro lugar. Não, mas é que o meu papel, eu trabalho aqui, eu sou recepcionista. Mas recepcionista é vendedor. Não, mas é que eu só atendo. Mas você também é vendedor. Tem que estar alinhado com o cliente ideal. Tem que saber a nossa proposta de valor. Tem que trazer cliente para o funil. Se fizer sentido. Todo mundo é vendedor por um simples motivo. Galera, quem não está vendendo está morrendo. Quem não está vendendo está parando de crescer. Quem está parando de crescer está morrendo. A venda que você deixou, teu concorrente foi lá e pegou. Tem que ter esse espírito eternamente. Não pode aceitar que a gente perca uma venda. Eu não aceito. Eu tenho que ser eternamente desafiando o status quo e as coisas que eu estou ouvindo. O que eu estou mostrando para vocês isso aqui é processo, é planejamento. Não é sair na louca vendendo, né? Vender é um dom, eu nasci. Cara, eu acho que tem gente que tem facilidade, mas isso tem teto baixo. Eu preciso desenhar a persona, fazer o posicionamento, fazer o fluxo, definir meta e desenhar a minha lógica de geração de leads. Portanto, pessoal, por favor, respeite o processo. Não busca atalho. Mas vou fazer de um jeitinho diferente. Respeite o processo. Tenha disciplina com esses rituais que a gente falou e foca para vender em quem importa. Nada nasce perfeito. O segredo está aqui em aprender, aprimorar, aprender, aprimorar, aprender, aprimorar. Quando a gente fala da venda B2C, como eu falei com vocês, a gente costuma ter uma resposta mais rápida, que o ciclo de venda é mais curto. Então, você chega lá e você tem Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que tem uma rede de restaurantes, a gente criou ali o prato do dia que era publicado no Instagram por volta de 10h30 às 11 da manhã. Na hora, a gente percebe no restaurante um aumento de pedidos pelo prato do dia. Ele representava menos de 10% das vendas, ele chegou a bater em alguns dias 30%. Então, você gera um impulso para gerar lead, você faz um impulso para gerar lead no topo do funil, e você vê na hora, muito rapidamente, esse negócio acontecendo. Você consegue fazer isso no B2C. No B2B é um pouco mais longo, então é mais processual. Mas o B2B é uma venda também que costuma ter um ticket mais alto e que os clientes, o B2C você faz uma compra, você tem que gerar outra, o B2B você consegue, às vezes, ter um pouco mais de recorrência. Né? É uma jornada muito dura e, portanto, eu espero que vocês celebrem cada pequena conquista, porque vai precisar ter fôlego, vai precisar ter gás. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu nunca conheci um vendedor que seja genial. O cara é genial de vender. Já conheci gente muito qualificada, mas vence o jogo quem tem mais resiliência, vence o jogo quem aguenta mais porrada e que tem processo, disciplina e foco. Vendas é sobre isso aqui. Se for possível, no seu time de vendedores, que você vai começar a montar, quando você deixar de ser o time, seria muito bacana se você conseguisse remunerar melhor quem entrega mais. Aí você passa uma mensagem, né, de cultura. Eu sei que a Camila fala muito de cultura, uma cultura que essa é uma empresa que premia performance. A gente tem uma tendência de premiar esforço. Mas o cara é tão esforçado, mas a menina trabalha tanto, com todo respeito. Eu não quero saber. Eu quero saber em quem entrega resultado. Então, quando eu remunero melhor quem entrega mais, né, eu gosto de vendedor com salário fixo baixo e
variável, né? Bônus vinculado à venda, porque o vendedor naturalmente tem que ser deixado fora da sua zona de conforto, né? E ele tem que saber que se ele vender muito, ele vai ganhar muito. Esse é o gatilho que normalmente funciona e passa uma mensagem para a empresa toda que é muito bacana, né? Uma empresa de vendedores. Falamos do primeiro mito, todo mundo vai comprar comigo. Segundo mito, isso aqui não tem plano, vamos para cima e bora. Tudo mentira. Terceiro mito, foca na venda. Isso aqui eu escuto direto. Digo, cara, como é que tá o pós-venda? Como é que vai ser depois, cara? Não, Renatão, foca na venda, bicho, depois a gente resolve. Esse é o terceiro mito que eu queria desconstruir para vocês e queria contar um segredo valiosíssimo, que é o seguinte. Quando a gente fala de vendas, o nome do jogo é retenção. Pessoal, pensa comigo. Só tem 3 formas de aumentar a sua venda. Isso aqui é super simples. Só tem 3 formas de você vender mais. Uma é aumentar o número de clientes. A outra é aumentar o valor de cada venda. Então, eu vendia para 10, eu posso vender para 100. Ou, cada um deixava R$500 na minha loja, eles vão começar a deixar R$1.000. E parece que as pessoas só olham para essas duas. O que eu quero abrir os olhos de vocês é para uma terceira forma de aumentar suas vendas, que é o quê? Aumentar o número de vendas com cada cliente. Ou seja, fazer com que o cliente que comprou, compre de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Por algum motivo que eu não sei explicar, toda empresa que faz um planejamento de venda só pensa em quê? Adquirir cliente novo. Cliente novo. Cliente novo. E esquece de vender mais para quem já é cliente. Depois de assistir essa parte aqui da aula, eu tenho certeza que vocês vão se convencer de que faz mais sentido gastar a tua energia em vender mais para quem já é cliente do que em focar exclusivamente em atrair clientes novos. Ah, Renato, vou parar então de atrair cliente novo. Não, não é para você parar. Eu só quero que você equilibre um pouco. Hoje, provavelmente, você está 100% focado em cliente novo e 0 em quem é cliente atual. Eu quero que você traga isso aqui para cima. Por que eu quero que você traga isso aqui para cima? Pessoal, quando a gente fala daqueles 2 funis, eles são, na verdade, a gente chama de 2 grandes baldes furados. Você vai jogando água aqui, vai saindo gente pelo ladrão aqui. Então, a pessoa que você impacta no topo, algum vem comprar, outro não vem, você faz uma reunião, o cara vem, outro não vem, você faz uma proposta, ou seja, é muito desafiador fazer uma venda, gerar um lead qualificado e fazer uma venda. Eu quero que vocês entendam que é quase impossível escalar um negócio sem uma estratégia de recorrência, sem uma estratégia de fidelização dos seus clientes. Por quê? Primeiro, porque é mais barato. Chega a ser de 5 a 7 vezes mais barato fazer com que o cliente da base compre de novo do que tentar adquirir um novo cliente. É comprar de novo, não é um novo cliente. Então, de novo, você vai continuar adquirindo novos, mas é de 5 a 7 vezes mais barato entre gerar uma venda para um cliente novo ou para um cliente existente. Para o existente é de 5 a 7 vezes mais barato. Ou seja, focar na tua base vai ser uma venda mais barata. E é por isso que eu quero que vocês gastem uma energia aqui. Segundo, é mais fácil. As chances de vender para quem já é cliente podem chegar a 70% superiores a quem não é cliente. Por quê? Bicho, você não tem que apresentar a empresa de novo. Você não tem que mapear problema. O cara já foi no teu restaurante, já foi no teu consultório, já foi seu cliente no teu escritório de advocacia. Você vai fazer uma outra venda, você não tem que convencer a apresentar tudo de novo. É mais fácil. A chance de vender para quem já é cliente chega a ser 70%. Para cliente novo, está entre 5% e 20% das reuniões ou das vendas que você vai tentar fazer é quando você vai conseguir vender. Ou seja, é mais barato, é mais fácil e é mais recompensador. Por quê? Um cliente satisfeito, né? Porque se o cara recomprou, é porque ele está satisfeito. Ninguém vai numa loja de novo que não gostou. Um cliente satisfeito, ele faz o quê? Ele te indica em média para outros 3 clientes. Ou seja, ele gera uma venda para você sem que você tenha que fazer esforço. Ele gasta, o ticket médio dos clientes satisfeitos, ele costuma ser 140% superior à média do que o total dos consumidores. Então, é mais barato vender para quem já é teu cliente, é mais fácil e vai te trazer recompensa, porque ele traz outros clientes e ele gasta mais na tua loja. Eu acho que eu estou começando a te convencer a equilibrar essa energia que você está gastando em cliente novo e em cliente atual para vender mais para eles. Portanto, pessoal, se é mais rápido, mais barato e mais recompensador, a retenção é sinônimo de lucro.
melhorar a retenção, pequenos pontos percentuais de retenção, de fidelização de cliente, podem aumentar sua lucratividade em até 20%. Perdão, aumentar sua lucratividade em mais de 20%. Vocês estão entendendo porque esse negócio faz tanto sentido? Você matou o teu cliente ideal, você fez a primeira venda para ele, eu quero que você faça a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, quantas vezes você conseguir. Quando você vai numa loja, você é bem tratado, o produto é bom, você não quer voltar? Para que você quer experimentar, mano? Quando você vai num restaurante que você é bem tratado e tal, a gente gosta de repetir padrões de comportamento. Você só precisa identificar quem são aqueles clientes da sua base, dentro dos seus clientes ideais, que tiveram uma experiência bacana, que você vai poder vender novamente para eles. Para mim, as perguntas chaves para você fazer um plano disso é o seguinte: o que eu estou fazendo hoje para que meus clientes atuais voltem a comprar na minha loja? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo para que eles comprem mais vezes no período de um ano? O que eu estou fazendo para que eles comprem outros produtos além do que aqueles que eles compraram? Então, para ficar em 2 exemplos simples, eu tenho uma loja de roupa, a minha cliente foi lá e comprou uma bolsa. O que eu posso fazer para ela comprar uma calça agora? Eu fui no meu cliente, o restaurante, o cara veio e pagou um almoço. O que eu posso fazer para ele comprar sobremesa da próxima vez? Né? Como é que eu posso fazer para aumentar o ticket médio? Como é que eu posso fazer para indicar meus amigos? Esse é um pouco do ponto de partida para montar um plano de fidelização. Eu quero que o cliente compre mais vezes, eu quero que ele volte na minha loja, eu quero que ele compre coisas novas, eu quero que ele gaste mais, eu quero que ele indique para uma porção de amigos. E aí tem várias pequenas técnicas que vocês podem fazer para isso. Então, eu, por exemplo, fui impactado agora. Eu passei uma semana no hotel, eles me mandaram um e-mail. Pô, indique o hotel para um amigo e ganhe um desconto na tua próxima estadia. Pô, que negócio bacana, que negócio simples. A gente chama isso de referral, né? Ou member get member, que é pedir para tua base trazer mais clientes, né? É aqui do indicar para amigos, né? Como é que eu faço para o seu cliente voltar a comprar? Pô, o cara fez uma compra na tua loja, acabou de pagar, você dá um papelzinho para ele e fala assim, ó, se você voltar e fizer uma compra comigo nos próximos 30 dias, você tem R$10 de crédito aqui. Caramba, que troço bacana, tá? Pô, vou voltar, porque eu tenho um desconto aqui. Então, tem pequenos gatilhos que você pode começar a colocar, treinar seus funcionários para fazerem, para gerar recompra. O objetivo aqui é fidelizar e fazer com que aqueles que já compraram, estão satisfeitos, voltem a comprar com a gente. É mais barato, é mais fácil, é mais recompensador, vai maximizar o seu lucro. Importantíssimo nessa conversa, pessoal, a retenção ela está diretamente ligada à experiência que a pessoa teve. De novo, se a experiência foi ruim, ela não vai voltar. Não somente não vai voltar, como vai falar mal do negócio de vocês. Então, eu preciso estar muito focado, sei que a Camila também fala muito de experiência. A minha perspectiva de experiência é para baixar meu custo de aquisição, é para aumentar o ticket médio, é para fazer com que a pessoa compre outros produtos. Para mim, a experiência está ligada em aumentar a lucratividade, gastar menos para adquirir cliente e fazer com que eles gastem mais na minha loja. Então, a experiência incrível não é blá, blá, blá. É melhoria de lucro, na veia. Simplificando, como eu já falei, só volta quem gostou. As pessoas precisam gostar da experiência que elas tiveram para voltar. A pergunta que eu queria fazer para vocês agora é, você está entregando o que você promete? Você tem uma promessa lá. A melhor comida da cidade, o cara que faz isso, a mulher que faz isso. Você está entregando? Esse é o primeiro passo. Depois está sendo capaz de superar a tua promessa? Né? Eu costumo dizer que a comunicação promete e a experiência entrega. Se a comunicação promete isso, a experiência é ruim, você vai gerar uma baita frustração nos seus clientes. Se a comunicação é fraca demais e a experiência é muito boa, você vai gerar uma experiência incrível, mas ao mesmo tempo você vai perder muito cliente, que a comunicação é muito fraquinha, ninguém vai vir. Então, eu quero que você tenha um equilíbrio de entregar o que você prometeu. Se possível, supera aqui um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado dessa fala aqui que eu fiz para te ajudar a acelerar as suas vendas. Como eu falei, quem quiser que esse seja apenas o primeiro passo de uma conversa, de uma relação mais bacana, me segue nas redes sociais. No Instagram, o RM_Acelerador, no LinkedIn, o Renato F. Mendes. Eu produzo conteúdo todos os dias com o objetivo de ajudar a tua empresa a crescer de maneira sustentável. Muito obrigado e até a próxima.